Leitura do livro de Adenilson Santana. Como ser verdadeiramente luz para as nações. Introdução. Tomado por uma preocupação constante com meus irmãos de caminhada e frequentemente me sentindo incomodado da parte do Papai do Céu para escrever este livro, encontrei um tempo para escrevê-lo. Eu, Adenilson Santana, me encontrava na idade de 23 anos quando escrevi. Nesta época, eu trabalhava à noite e fazia faculdade na parte da manhã, e em tempo integral eu procurava capacitar os meus irmãos de caminhada para a obra do Senhor. As pessoas tinham muitas dúvidas referentes à Bíblia e de como deveria ser a conduta de um cristão. Como eu ministrava cursos para líderes, criei este material inicialmente em forma de apostila. A intenção desta criação era deixar este material como apoio do curso de como ser luz para as nações, pois não havia muito tempo para que eu pudesse aprofundar mais sobre os assuntos que estão expostos aqui, e tendo a apostila em mãos, eles poderiam estudar em qualquer lugar. O inimigo batalhou muito para que esse material não fosse produzido, porque ele sabia do valor que havia nesses conhecimentos. Por isso, desde a data da criação deste material, eu não havia conseguido concretizar o meu intento inicial, que era publicar essa obra. Todos que se depararam com o conteúdo deste livro maravilharam-se e se prontificaram a me ajudar e a publicá-lo, mas estranhamente, coisas inexplicáveis aconteceram, os impedindo de me ajudar. Muitos ao longo deste tempo se encarregaram de produzir uma capa para este livro de livre e espontânea vontade, mas até então ninguém havia conseguido. Alguns, sem mais nem menos, viraram as costas para mim e simplesmente não falavam mais comigo. Passei por problemas tão intensos que acabei me afastando da obra, mas não daquele que entregou a sua vida para me salvar dos meus pecados. Esses acontecimentos e outros bem mais fortes foram a razão para que eu desviasse a minha atenção e não mexesse mais com este livro. Eu fiquei sozinho e desamparado. Só estou escrevendo isso para que você tenha ciência da dificuldade que foi produzir este material que você possui agora. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Quando eu estava mexendo no meu computador, eu fiquei incomodado para pegar esse livro. Daí eu comecei a ler ele novamente e ajustar algumas partes que haviam ficado com erros de ortografia ou com partes mal compreendidas. E com isso, passei a receber um renovo da parte de Deus. Ou seja, o material que eu criei há muito tempo atrás para trazer entendimento e iluminação para os meus irmãos na caminhada foi o mesmo material que me renovou para voltar a servir na obra de Deus. E isso também é cumprimento com a profecia que o William entregou uma vez para mim. Ele me disse naquela época que ele teve uma visão onde eu estava lendo um livro e após isso começava a sair fogo de mim quando eu falava. O livro é este. Este material estava registrado desde a sua conclusão, porém ele não tinha sido publicado e somente algumas pessoas mais próximas a mim que receberam uma cópia desta obra quando eu a imprimi manualmente. Hoje, reimpulsionado por Deus, resolvi tomar a atitude de reeditar esta obra e publicá-la em forma de livro. Percebi que, apesar do tempo, as ideias deste livro não precisaram ser alteradas. Prova de que todo o conhecimento exposto neste material não poderia ter vindo unicamente de mim, que sou mutável e subjetivo, mas sim como sempre acreditei. Esta obra é fruto de uma inspiração divina. Procurei deixar a leitura deste material o mais fácil e fluente possível, já que não estarei ao seu lado para explicá-la e me fazer entender melhor. A leitura deste material é de fácil entendimento, mas isso não anula o valor dos conhecimentos expostos nele não, viu? Este material possui um grande valor espiritual. Espero que ao tomar conhecimento dos conteúdos desta obra, você possa colocá-los em prática, pois como ser verdadeiramente luz para as nações não é somente o título de um livro, mas sim um estilo de vida que após colocado em prática, a sua vida não será mais a mesma, assim como a minha já não tem sido mais. Adenilson Santana. Primeira parte, capítulo 2. Subtítulo:
Autoridade espiritual. Aqui encontraremos um aprofundamento sobre autoridades e onde encontramos na Bíblia a explicação sobre o dever de ser obediente às autoridades. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atrai sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terá o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada, e é ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, e também por esta razão pagai os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualmente esse ofício. Romanos 13, de 1 a 6. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos e deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Uma coisa muito importante sobre a autoridade espiritual é que há pessoas que só possuem autoridade espiritual, bem como há pessoas que possuem e são autoridades espirituais. Qualquer pessoa pode ser uma autoridade espiritual, mas há um diferencial. Para ser uma autoridade espiritual, você precisa ter o chamado de Deus, ou seja, ser chamado de Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, para se tornar autoridade espiritual, nesse caso, não depende de você. Deus é quem permite e ordena a pessoa como autoridade espiritual. Já no caso de adquirir a autoridade espiritual, é diferente. Quando Jesus passa a ser nosso Senhor e Salvador, somos batizados e ganhamos junto com tudo isso a vida eterna, cura, dons do Espírito Santo, entre outras coisas. Entretanto, uma coisa não vem junto e precisa ser conquistada, e se chama autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual é como se fosse um bônus que você ganha de Deus quando você é uma pessoa que vive em obediência e em consagração. Daí, Deus libera essa autoridade sobre a sua vida para você reivindicar e determinar coisas. Se você não viver uma vida correta com Deus, você não possuirá autoridade espiritual. Vamos supor que em algum lugar uma pessoa fique possuída por um demônio, ele transfigure o rosto, dê socos e chute nas pessoas, fazendo todo aquele alvoroço de sempre que ele gosta de fazer, chamado de show pirotécnico. Imagine também muitos cristãos naquele ambiente. Uns de terno e gravata, outros com a Bíblia debaixo do braço, falando língua estranha. Mas quando aquelas pessoas ordenam para o demônio sair, ele não sai. Alguns dos motivos são: primeiro, porque eles não possuem autoridade espiritual e não estão consagrados com jejum e oração, não estão em santidade ou não possuem fé. De repente, aparece você de bermuda e chinelo, com os olhos cheios de remela, e quando você está se aproximando do local, o demônio já vai se despedindo e deixando a pessoa sem nem mesmo você ter chegado naquele local. Sabe por quê? O inimigo sabe quando você possui autoridade espiritual. E ele sabe também que se ele não sair, ele vai ser queimado pelo fogo de Deus que há na sua vida. O demônio conhece muito bem a sua vida de oração. Se você tem fé, se você é uma pessoa que conhece a Bíblia, se você é uma pessoa que dá o exemplo e se você é uma pessoa obediente às autoridades de Deus também.
pode ter certeza que isso irá contar bem mais do que se você estivesse bem vestido ou não, viu? As pessoas rotulam os cristãos pela aparência, mas no mundo espiritual a coisa é bem diferente. Lá o que conta não é a aparência, mas sim a vida que se leva. Há pessoas que são autoridades espirituais, mas não possuem autoridade espiritual por não conhecer a palavra de Deus, por não terem fé e por não viver uma vida que agrada a Deus. Essas pessoas podem até chegar a exercer influência no mundo espiritual, mas é muito baixa. Quase sempre essa pessoa age somente pela emoção e inconsciente da influência que ela está exercendo por meio das suas ações e palavras no mundo espiritual e físico, como é o caso das autoridades espirituais seculares. Houve um caso que a Bíblia cita de uma pessoa endemoniada que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsá-lo. O que mais contou para esta falha dos discípulos foi a falta de fé e a consagração. Assim como diz em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 21. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e eles não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram-lhe: Por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes Jesus: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela força da oração e do jejum. Isso foi o que aconteceu com os discípulos. Não que eles não tivessem autoridade, só que neste caso era preciso fé, jejum e oração para expulsar esse tipo de demônio. Então, quanto mais consagração, quanto mais obediência e fé você tiver, mais autoridade espiritual você irá adquirir e, consequentemente, você irá se tornar conhecido no inferno.